Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro e de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO, Aurélio Pavinato, e nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do globo, com a descrição Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estarão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de selecionar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para o que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, por favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativa a perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciar nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Geraim. Bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Vamos, por favor, para o slide 4, onde comentamos sobre o cenário do mercado de algodão. No início do ano de 2023, o mercado estava preocupado com a perspectiva de baixo crescimento econômico na União Europeia e nos Estados Unidos, e consequente redução na demanda por algodão. Com isso, houve queda dos preços internacionais. Mais recentemente, a demanda se fortaleceu. A indústria têxtil está rodando em ritmo normal histórico e, como consequência, houve boa recuperação nas cotações do algodão no mercado internacional. O cenário atual também reflete as importantes perdas de produção observadas com relação à safra norte-americana, cuja produção final deverá ficar em 12,4 milhões de fardos, o que corresponde à menor produção registrada em território americano nos últimos 14 anos. No Brasil, a safra 22-23 foi recorde. No contexto global de produção e consumo, o saldo deve ser positivo em apenas 0,7 milhões de fardos. Ponto principal para a recuperação de preços no mercado internacional. Vamos, por favor, para o slide 5, para falarmos sobre a soja. A cotação da soja no contrato spot da CBOT apresentou trajetória de queda ao longo de 2023, redução de 13% versus 2022. A safra passada, 22-23, foi marcada pela recuperação dos estoques globais, finalizando com um saldo positivo entre produção e consumo de 13 milhões de toneladas,
principal fator de desaceleração dos preços das commodities. No início do ciclo atual, 23-24, foi impactado por perdas decorrentes do cenário climático de seca nos Estados Unidos e redução da área plantada no comparativo anual para o país norte-americano. A produção inicialmente estimada em 122,7 milhões de toneladas, atualmente foi colhida 113,3 milhões de toneladas, resultando em uma perda líquida de aproximadamente 10 milhões, segundo dados do USDA. Com relação à safra brasileira, um início de ciclo mais desafiador, com precipitações abaixo da normalidade e clima menos favorável em importantes regiões produtoras, com destaque para o estado do Mato Grosso. Em seu relatório, a Conab revisou sua estimativa de produção a nível nacional para 149,4 milhões de toneladas, redução de 7% em relação à previsão inicial. A nível mundial, para o ciclo 23-24, o USDA estima que o balanço entre oferta e demanda deverá apresentar produção superior ao consumo em aproximadamente 15 milhões de toneladas. De fundamental importância deverá ser o monitoramento do desenvolvimento da safra sul-americana, de modo a consolidar o balanço global de oferta e demanda nos patamares atuais estimados. Indo para o slide 6, por favor, vamos falar um pouco sobre o milho. Os preços do milho no contrato spot da CBOT caíram 30% em 2023. Na safra 22-23, houve déficit na relação entre produção e consumo em 1,4 milhões de toneladas apenas, o que deu suporte aos preços do milho até meados do primeiro semestre de 2023. Já a safra 23-24 americana apresentou aumento de área e aumento de produtividade, apesar de alguns problemas climáticos durante o desenvolvimento da cultura. No Brasil, o milho segunda safra começou a ser plantado em janeiro de 24 e a expectativa é de uma produção menor devido à redução na área plantada. O contexto global indica forte sobra de produção versus o consumo em torno de 35 milhões de toneladas, segundo o USDA. Vamos para o slide 8 para falarmos sobre o nosso desempenho operacional na safra 22-23. Na safra 22-23 tivemos excelentes níveis de produtividade, mesmo com a redução de 20% na aplicação de fertilizantes. Mantivemos bons níveis de produtividade de soja, muito próximo ao nosso recorde, e a produção de algodão em pluma e de milho foram recordes na companhia e superiores à média nacional. Na soja, atingimos uma produtividade de 3.904 quilos por hectare, 11,3 superior à média nacional, conforme os dados da Conab. A produção de algodão em pluma total foi recorde, atingindo 2.017 quilos por hectare. Em relação à média nacional, dados da Conab, fomos superior em 6%. A produtividade do milho, segunda safra, também foi recorde, com uma produtividade de 7.709 quilos por hectare. Em relação à média nacional, a produtividade atingida foi 30% superior. As produtividades superiores repercutiram positivamente no custo unitário por cultura. No algodão em pluma, a primeira safra, houve uma redução de 2,4%. No algodão pluma, segunda safra, 6,5%. Na soja, 4,3%. E no milho, 2,3%. Passo a palavra agora para o colega Ivo Brum, para comentar sobre o nosso desempenho financeiro. Ivo, por gentileza. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir para o slide 10, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. Nos destaques financeiros, quando olhamos 2023, a nossa receita líquida decresceu 1,9%.
Embora o algodão tenha apresentado aumento de preços, o volume vendido foi inferior a 2022, devido aos atrasos dos embarques nos terminais portuários. No ano civil, 42% do algodão em pluma faturado é respectivo à safra 22-23, cujas margens foram superiores à safra 21-22. Importante ressaltar que o lucro líquido foi de 938 milhões, com margem líquida de 13%, assim como o EBITDA ajustado no ano foi de 2,7 bilhões de reais, com margem de 37,5%. Vamos para o slide 11, onde podemos observar a nossa geração de caixa. Em 2023, tivemos uma geração de caixa de 429 milhões de reais, impactado pelo atraso nos embarques de algodão da safra 22-23. Do algodão safra 22-23, 101 mil toneladas foram embarcadas em 2023. E o restante, um saldo de 226 mil toneladas, serão embarcadas em 2024. E também, pela compra da Fazenda Paysandu, cujo desembolso no ano foi de 290 milhões de reais. Agora, vamos para o slide 12, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada encerrou o ano de 2023 em 2,9 bilhões de reais. A relação dívida-EBITDA ajustado fechou o ano em 1,06 vezes, demonstrando a consistência da companhia, ou seja, estamos trabalhando com baixa alavancagem nos últimos anos. Vamos para o slide 13, para falarmos sobre a distribuição do lucro líquido da controladora. Em abril de 2023, os nossos acionistas aprovaram a distribuição de dividendos de 602 milhões de reais, representando 50% do lucro líquido ajustado de 2022 da controladora. A proposta da administração propõe a distribuição de 50% do lucro líquido ajustado de 2023 da controladora, ou seja, 389 milhões de reais, o que corresponde a um dividend yield de 4,7%. Desse montante, já foram distribuídos 24 milhões, com juros referente a juros sobre capital próprio, pagos em janeiro de 2024. No slide 14, trazemos os dados do nosso programa de recompra de ações. Em 2023, foram recomprados 2,5% total de ações emitidas pela companhia. Adicionalmente, foram cancelados 5,2% das ações e, em novembro de 2023, aprovamos um novo programa de recompra para aquisição de mais 2% das ações emitidas. Esse programa ainda está em andamento. Devolvo a palavra para o Pavinato, que irá apresentar as informações sobre o segmento de sementes e as perspectivas para a safra 23-24. Obrigado, Ivo. Podemos avançar para o slide 16, onde apresentamos o status da safra e estimativas para a safra 23-24. A safra enfrentou condições climáticas adversas no início do ciclo, devido ao fenômeno El Niño. O Cerrado brasileiro sofreu com chuvas abaixo da média histórica e altas temperaturas. Essas condições climáticas foram inadequadas para o desenvolvimento da soja, principalmente no estado do Mato Grosso, região mais afetada pela seca. Então, foi necessário realizar ajustes na área plantada, buscando a otimização de melhores margens. Até ontem, já colhemos 2/3 da soja e nossa expectativa é entregar a produtividade de 57,2 sacas por hectare. O algodão está 100% plantado e o milho segunda safra está em fase final de conclusão de plantio. As lavouras estão com ótimo desenvolvimento, o clima tem sido favorável a partir do final do ano passado, o clima melhorou e o comportamento das chuvas tem sido bem estável ao longo dos últimos 3 meses. E nossa estimativa é entregar o projeto de produtividade em ambas as culturas. A seca que o estado do Mato Grosso enfrentou prejudicou a cultura da soja. As demais regiões estão com alto potencial produtivo, demonstrando a importância da nossa diversificação geográfica. Os custos por hectare orçados para a safra 23-24 apresentam uma redução média em reais de 10% em relação ao orçado da safra 22-23. Essa redução reflete principalmente a queda dos preços dos nossos principais insumos.
Podemos ir para o slide 17, por favor, onde vamos apresentar os resultados de 2023 para o segmento de sementes. Além disso, comentaremos sobre as nossas estimativas de vendas. Em 2023, o negócio de sementes adicionou um EBITDA de 87 milhões de reais, com margem EBITDA de 14,3% e lucro líquido de 42 milhões de reais, com margem líquida de 7%. A queda do EBITDA e do lucro são reflexo do aumento das despesas gerais e administrativas devido ao aumento do quadro de pessoal para dar suporte ao crescimento da operação e despesas com marketing. No próximo slide 18, indicamos as nossas estimativas de vendas para 2024. Para a semente de soja, venda para terceiros ou consumo interno, estimamos 1.250.000 sacas, e para a semente de algodão, estimamos uma venda para terceiros ou consumo interno de 143.000 sacas. No slide 19, demonstramos as vendas por canal. Em relação a 2022, a principal mudança foi na soja semente no canal de vendas destinado aos produtores, mercado, com um aumento de 14 pontos percentuais em função desse canal apresentar melhores margens. Podemos avançar para o slide 20, por favor, onde apresentamos a posição atual dos hedges já fixados pela companhia. Avançamos na posição de hedge 2023-24. Na soja, atingimos 70%, somados os compromissos. No milho, estamos com 38%. E, principalmente, evoluímos na pluma do algodão, onde o mercado reagiu recentemente e chegamos a 40% de proteção. Paralelamente, aproveitamos os momentos de alta do dólar para travar o câmbio das culturas. Agora vamos para o slide 21, onde vamos falar sobre a compra de insumos para a safra seguinte, 24-25. Iremos iniciar o plantio da safra em setembro de 24, fixamos parte dos fertilizantes, 87% da demanda dos fosfatados, 82% do potássio e 16% dos nitrogenados. Vamos para o slide 22, onde temos as previsões dos eventos climáticos. Para a safra 24-25, segundo os dados do NOAA, destaca-se a inversão de padrão climático, tendo atualmente 74% de probabilidade de laninha a partir de agosto, setembro e outubro, período de início de plantio da safra soja no Brasil. Nos últimos 3 anos, findos em 22, a laninha esteve presente como padrão climático, impactando de forma agressiva as regiões sul do Brasil e Argentina, trazendo oscilações positivas nos preços dos grãos. Dessa forma, de forma resumida, a volta da laninha pode ser positiva para o cenário internacional de preços das commodities e para a produção do cerrado brasileiro, onde estamos localizados. Podemos ir para o slide 24, por favor. À medida que buscamos práticas sustentáveis, mais nos conectamos com as futuras gerações. A SLC Agrícola alcançou um avanço notável em sua performance ambiental, social e de governança, conforme evidenciado pela sua ascensão no ISE B3, Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. A empresa, que anteriormente ocupava a posição 55ª, agora se destaca na 37ª posição, marcada na terceira prévia da carteira, demonstrando seu comprometimento contínuo com a sustentabilidade. Podemos avançar para o slide 25, onde compartilhamos mais um destaque em termos de ESG, que é a certificação de 2 fazendas, Pamplona e Planalto,
no Programa de Práticas de Agricultura Regenerativa, Regenagri, a maior área certificada em soja e algodão do Brasil e das Américas. E, para finalizar, mais um importante avanço. No slide 26, a Excelência Agrícola alcançou a classificação A- no programa Mudanças Climáticas do CDP Latin America, passando a fazer parte do grupo Lideranças em Mudanças Climáticas. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Gelain. Obrigado, Pavinato. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos que, por gentileza, façam as suas perguntas por escritos de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, por favor escrever sem microfone e câmera ao final da pergunta, para que eu a leia em voz alta. Iniciando, então, nossa primeira pergunta é do Gabriel Barra, do Citibank. Bom dia, Gabriel. Por favor, pode abrir o teu microfone e câmera e seguir com a primeira pergunta. Olá, pessoal, consegue me ouvir? Positivo. Tudo bem, obrigado por pegarem minhas perguntas. Estou sem câmera aqui, só um segundo. Queria fazer duas aqui. Acho que o primeiro ponto, quando a gente olha para a parte de hedge, a gente vê um cenário ainda um pouquinho atrasado quando a gente compara com o ano passado, né? Teve uma evolução grande ali, trimestre a trimestre, mas a gente olha ainda para o milho, ainda está bem atrasado, e aí eu acho que tem até a ver um pouco com a estratégia da companhia, e eu queria, se vocês pudessem discutir um pouquinho isso para o milho. E o algodão teve uma performance muito forte nessas últimas semanas ali, bem em linha até com o que vocês vinham falando com o mercado, da visão de vocês para o algodão. Então, só nesse ponto do hedge, se puderem falar um pouquinho sobre essas últimas 2 semanas ali, que não estão englobadas ali nesse resultado do quarto trimestre, só para entender um pouquinho mais aqui como que está a cabeça para hedge e como que isso avançou nesse curto espaço de tempo, mas que foi um período importante ali, principalmente para o algodão. Segundo ponto, a gente tem falado muito com o setor e uma das teses até que vocês também mencionavam muito é sobre a expansão de terra, né, das oportunidades e como que vocês viam esse crescimento da companhia em termos de área. E a gente tem visto uma discussão, vamos dizer assim, interessante, até acalorada em relação à terra para os próximos anos, né? Até tendo em vista esse ano um pouco mais difícil para o agro, a margem um pouco mais comprimida, alguns produtores com um pouco mais de dificuldade, isso acaba historicamente abrindo oportunidades aqui para a expansão de área e contratos de arrendamento melhores, né? Para quem está capitalizado, eu colocaria vocês nesse grupo, né? Dos players capitalizados. Então, se pudessem falar também um pouco sobre essa estratégia, o que a gente pode esperar de aumento de área para o próximo ano, isso ajudaria bastante a gente aqui. Obrigado. Ô, Gabriel, obrigado pela pergunta. Começando ele sobre o hedge, então, como nós já havíamos comentado anteriormente, né, o mercado estava bastante travado na questão do algodão para fixação, né, de preço futuro, principalmente quando nós estávamos ainda em 2023, não tinha liquidez o contrato de dezembro de 24, né? Então, obviamente, cada vez que a companhia entrava, e como a companhia tem uma relevância na questão de volumes, cada vez que a gente entrava no mercado tentando vender, pré-fixar alguma coisa, reduzia preço, né? Então, o mercado oscilou muito, vamos dizer assim, no último trimestre, todo esse conflito de Israel impactou, todo o cenário de econômico, crise, que eventualmente bater na Europa, nos Estados Unidos, econômica, né? Isso segurou muitos preços.
Mas no momento que liquidou o contrato de dezembro de 2023, o contrato de dezembro de 24 seria o principal contrato, né? E deveria ter muito mais transações, o que aconteceu efetivamente, né? A gente viu isso acontecendo em janeiro e fevereiro, e agora, certamente, é o contrato mais aquecido. Então, isso propiciou que a gente avançasse nos hedges, em termos de preço, dentro daquilo que nós estávamos esperando, né? Nós estávamos bastante convictos que o preço deveria subir acima de 80 cents, pela demanda que a gente estava vendo nos Estados Unidos, consistente, e comparando com o ano anterior, sempre acima da média. Então, a gente aguardou, né? Infelizmente, ficamos um pouco atrasados nessa relação de hedge, foi, inclusive, discutido isso dentro do nosso conselho, foi autorizado esse atraso, visto que a perspectiva era muito positiva. E agora, com os contratos de dezembro tendo liquidez, a gente está avançando, né? E devemos continuar avançando dentro da nossa política nos próximos meses. O milho está com preço muito baixo, no nosso entendimento. Houve uma retração também da nossa parte na questão de vendas futuras, porque como tivemos aquele cenário de seca no Mato Grosso, né, e nosso milho toda essa safrinha, nós tivemos que aguardar um pouquinho para ver qual era a área que nós iríamos plantar de milho, qual era a produtividade que nós poderíamos atingir em função dessa mudança na janela. Então, no momento que isso normalizou, e agora nós estamos encerrando o plantio do milho, nós podemos voltar a acelerar os hedges de milho. Obviamente, os preços estão abaixo da nossa expectativa, mas, de qualquer forma, né, o milho vai ser colhido em julho e agosto, então, teoricamente, nós vamos avançar, sim, no milho, apesar desses preços mais baixos. Obviamente, a gente tem a expectativa que haja uma melhora, que possa haver uma melhora nisso. Logicamente, começa agora um período podemos chamar de clima americano, né, que vai ser falado muito, né? É um período bastante crítico, pode dar algum tipo de problema nos Estados Unidos, a produção, e pode dar um repique no preço do milho, principalmente, né? Então, weather market, né, como a gente chama, né? Então, agora, nos próximos meses, nós devemos acelerar também o milho, apesar de o preço não estar ainda compatível com o risco e com todo o investimento que o produtor faz. Na parte de terras, eu vou deixar aqui para o Pavinato comentar um pouquinho. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Sobre a expansão de áreas, é aquilo que você comentou. O cenário é um cenário de margens mais comprimidas, no momento atual, de preço de soja e milho, especialmente. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário de oportunidades. Então, obviamente, no momento certo, a gente vai comunicar ao mercado, mas dentro da nossa estratégia de crescimento e expansão de área, com certeza, 2024, a gente terá muito mais oportunidade de expansão do que nós tivemos ao longo de 2023. Então, esse é o cenário, é o lado positivo do ajuste de preços que aconteceram nas commodities e que gera oportunidade de crescimento e expansão, e, obviamente, dentro da nossa estratégia de estar com nível de alavancagem baixa, justamente para poder tomar vantagem dessas oportunidades que estão acontecendo e deverão acontecer ao longo desse próximo ciclo. Entendido. Só um follow-up rápido nessa parte da terra, o Aurélio. A gente também tem visto algumas discussões sobre reajuste até de arrendamento, possibilidades de diminuição, né, de quantidade de sacas que você paga ali por hectare, etc. Para vocês caberia esse tipo também de discussão com os arrendatários, com quem arrenda a terra para vocês, ou isso está muito travado, não teria essa possibilidade? A gente tem contratos negociados a longo prazo, nós temos contratos que se atualizam a mercado. Então, no momento de atualizar a mercado, obviamente você vai analisar o mercado e negociar e definir o novo contrato, o novo preço daquele contrato, né? Então, é assim que funciona. A gente, dentro da nossa visão de longo prazo e das negociações que a gente faz, a gente evita renegociar contrato se não está no prazo de vencimento da renegociação. Agora, no vencimento da renegociação, sim, a gente vai renegociar e, obviamente, atualizar a mercado. Se o mercado caiu, vai cair. Se o mercado subiu, vai subir. É assim que funciona. Porque a ajuste de preço de arrendamento ele acontece no mercado, mas alguém que não se viabiliza devolve a área para o produtor e esse produtor vai arrendar para um terceiro e aí esse terceiro, eu não pago tudo isso que você recebia, eu pago menos. Ok, então aí vai acontecendo o ajuste dos arrendamentos a mercado, né? À medida que evolui as negociações. Super claro. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Ivo. Beleza, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Essa próxima pergunta é do Lucas Ferreira, do JP Morgan.
Bom dia, Lucas. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a tua pergunta. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Positivo, Lucas. Legal. Prazer falar com vocês de novo. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre como vocês avaliam riscos ainda para esse final de colheita da soja. Tenho visto bastante que a chuva voltou, mas de alguma forma muito irregular, né? Então, concentrada em alguns dias, algumas regiões, isso atrapalha tanto a questão da pragas, doenças, quanto velocidade da colheita. Enfim, se vocês puderem comentar se, na opinião de vocês, ainda existe algum risco de novos cortes aí de produtividade. E se pudessem colocar Mato Grosso nesse contexto, se Mato Grosso é pior do que o resto, nesse, se eu não me engano, 12%, né, de queda ano contra ano aí que vocês estão colocando, se Mato Grosso está pior, o quão pior que ele está versus a média. E aí a segunda pergunta é sobre a rentabilidade, a expectativa de rentabilidade do algodão, né, nesses níveis de preço que vocês estão travando. Como que vocês esperam, dado custo de produção, etc., como isso deve se comparar ano contra ano, assim, por tonelada, enfim, né, se puderem dar uma noção aí também, essas compras novas de fertilizantes para a safra seguinte, quanto que elas estão vindo de queda comparado com a safra anterior. Obrigado. Perfeito, Lucas. Lucas, sobre o clima, depois do Natal, o clima ele normalizou, né? Então, as chuvas voltaram a ser normais, tanto no Mato Grosso, quanto na Bahia, quanto no Maranhão, em todo o centro-norte do país. E por isso que a safra da Bahia e do Maranhão, Mato Grosso do Sul não teve a seca muito forte, então produziu normal, já quase fechamos a safra. No Mato Grosso a gente fechou a safra já de soja, né? Então, o Mato Grosso já está confirmada a quebra de safra que teve no Mato Grosso. E toda a divulgação nossa agora, esse ajuste para baixo na produtividade da soja, é consequência dessa confirmação da safra menor do Mato Grosso. Então, hoje, a colheita está rodando normalmente no Nordeste, na Bahia e no Maranhão. Então, hoje nós estamos aí com quase 2/3 colhido, né? Então, o número hoje está bem ajustado. Quer dizer, a não ser que aconteça algum desastre climático daqui para frente, mas, em princípio, está... E não está faltando água, né? Não está faltando água, tá tudo muito úmido, na verdade, bem molhado o solo, tanto da Bahia quanto do Maranhão. Então, essa é a condição. Tem algum replantio de soja que teve na Bahia, que ainda depende de chuvas para confirmar a produtividade. Então, tem alguma coisa ainda da lavoura a ser confirmada. Hoje nós estamos utilizando a estimativa. Então, a tua pergunta, então, pode ter alguma oscilação? Pode ter, se o clima piorar de agora para frente e não chover mais, por exemplo. Ou chover excessivamente e tiver problema na colheita. Mas dentro da previsão, e a previsão de clima agora para março é clima normal, está chovendo normal, e a previsão para as próximas semanas é chover. Então, tudo indica que a gente vai confirmar esse número que nós divulgamos de produtividade de soja. O clima do Mato Grosso, o clima para o algodão, ele está bem favorável. Então, no Mato Grosso, no caso, a gente plantou o algodão, uma parte do algodão nosso, a gente converteu ele de segunda safra para safra. A outra parte, todo o restante do algodão segunda safra, como a soja antecipou o ciclo nesse caso, no soja precoce do Mato Grosso antecipou o ciclo em função do clima mais quente e da seca, a gente acabou plantando o algodão este ano mais cedo que o normal. Por isso que as lavouras de algodão, até agora, elas estão excelentes, porque plantamos mais cedo um pouco do que o normal, e o clima tem sido bem favorável. Fevereiro choveu bem e não choveu demais. Às vezes, quando chove demais, também é ruim. Então, por isso que nós estamos bem otimistas com a safra de algodão que está no campo, e as condições de lavoura estão bem favoráveis. Então, a gente pode ter, inclusive surpresas positivas em termos de produtividade de algodão, se o clima continuar se comportando bem como tem se comportado para a cultura do algodão. No caso da rentabilidade do algodão, os preços, então, eles estão oscilando ali, já faz tempo que eles estão oscilando entre 80 e 85, 90 centavos. Quer dizer, hoje o preço spot
está 95 centavos, né? Mas o preço futuro, que é o preço para a gente vender a safra, mesmo a safra atual, o Z4, dezembro 24, ele está 84 centavos, né? Então, nós estamos falando de preços para fins de comercialização futuras, sempre nesse patamar ali entre 80 e 83 centavos, mais um basis positivo de 3, 4 centavos. Então, nós estamos falando de vender algodão a 85, 86, 87 centavos, né? Que nesse nível, com os ajustes de custos que aconteceram e mais alguns ajustes de custos que estão acontecendo e que deverão acontecer, a gente faz simulações que as margens da cultura do algodão, com esse patamar de preço, elas vão continuar em patamares normais. Não margens excepcionais, mas nem margens ruins, como é a previsão para compressão de margens do milho, especialmente, mas da soja também, né? Então, o cenário, dentro das três culturas, o cenário para a cultura do algodão é um cenário mais positivo. Positivo para a produtividade neste ano e positivo para preços. Os preços internacionais, eles têm, a curva está invertida e os preços spot têm se mantido em patamares mais altos, né? Então, a expectativa nossa, inclusive, talvez que a gente consiga, à medida que vai passando o tempo, a gente consiga vender por preços, inclusive, superiores aos preços de hoje que a gente consegue pegar hoje. Porque hoje consegue pegar 83 centavos em Nova York, venda para dezembro de 24, né? Então, esse é o cenário que a gente tem para o algodão. Felizmente, o algodão e a diversificação de culturas, no nosso caso, também acaba exercendo um papel bem importante em termos de redução de volatilidade. Então, essa é a expectativa que nós temos para preços e margens. Claro, obrigado, Pavinato. De nada. Obrigado, Lucas. A próxima pergunta é do Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Pedro. Por favor, pode abrir teu microfone e seguir com a pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelain. Obrigado por puxarem minha pergunta. Eu queria fazer a primeira em relação, só um follow-up na questão do business de sementes, né? O Pavinato, se eu não me engano, comentou no speech dele que parte dessa queda é explicada pelo aumento de despesas de SG&A, né? Contratações, despesas de marketing, mas a gente viu também um aumento, uma queda na receita bruta, né? Desculpa, na margem bruta, com aumento de custo ali, principalmente de transações internas, né? E teve queda no custo dos produtos, imagina pela queda da soja. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor, assim, o que explica os financials ali do business de semente com essa queda de margem bruta, seria interessante. E o meu segundo ponto é se vocês puderem passar um pouco mais do que vocês estão vendo em termos de estratégia da compra de insumos, né? Ainda tem um volume baixo de nitrogenados. Qual a visão que vocês têm para essa categoria de insumo? Como a gente pode esperar essa compra de nitrogenados avançando? E também, assim, qual que é a expectativa de custo de defensivo, né, pensando mais na safra 24-25, né, o setor, esse dado é um pouco difícil de acompanhar, mas pelo que a gente consegue averiguar aqui, parece que o setor ainda tem um momento de sobreestocado, né, então, se vocês puderem passar um pouco do view da companhia em relação ao preço defensivo, como a gente pode pensar custo por hectare para a safra 24-25, seria interessante. Esses são meus 2 pontos. Obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, vamos falar sobre sementes. Então, inicialmente, o que a companhia fez foi reduzir o volume de verticais, né, de vendas para verticais, porque era um produto sob encomenda, né? Na verdade, a embalagem do produto é do cliente, né? Então a gente tem uma margem menor. Então a gente focou muito mais em produtos para o mercado externo ou mesmo interno, né? Sendo que nesses dois casos especificamente as margens são muito similares, tá? Então, nesse caso especificamente que falasse do aumento das despesas, né, do custo de produção, a origem do custo da semente é o grão produzido no ano passado, né? Então, produzido lá em 21, 22. Esse grão lá, 22, 23, né? Esse grão aqui, ele foi vendido por um preço bem mais alto, né? Nós estamos falando de soja a R$160 o saco, 170. Essa é a base de custeio para esse semente, né? Então, ela teve aumento de custo. E esse ano, né, ano passado, agora final do ano, quando faz a venda da semente, os preços das commodities já estavam caindo.
E, logicamente, o mercado teve uma reação muito forte, principalmente os produtores, para a redução de preço das sementes, né? Assim como os fertilizantes caem de preço, os defensivos caem de preço, sementes também caem de preço. Esse, eu te diria assim, que é um daqueles momentos que semente leva uma certa desvantagem, porque ela forma um custo com base numa safra anterior, que estava com um custo mais alto, os preços das commodities estavam altos, e quando vai vender, está numa posição um pouco inversa. Esse é o item até que nós estamos estudando internamente, se a gente não tem que fazer um hedge desses custos para tentar deixar um pouco mais equilibrado essas margens. Tá? Mas, basicamente, o aumento de custo é isso. Tá? Perfeito, Pedro. Sobre a compra dos insumos, quando a gente olha o mercado de defensivos internacional e aqueles produtos que são genéricos, eles estão com preços em níveis mais baixos da história. E teve uma redução adicional em relação aos preços do ano passado para esse ano. Então, a tua pergunta, ainda existe espaço para a queda dos defensivos agrícolas? Sim, existe espaço para uma queda adicional nos preços dos defensivos agrícolas, porque teve essa redução de preços no mercado internacional. Obviamente que os produtos patenteados aí é uma questão de estratégia de marketing de cada companhia, mas o setor está pressionando para ajustes nos custos, e a lógica do mercado este ano agora é ajuste forte de custo de produção, e aí está jogando pressão sobre os fornecedores também para ajustar esses custos dos insumos, né? Então, essa é a perspectiva, então, em termos de defensivos agrícolas, ter algum ajuste adicional nos preços para a próxima safra, né? A questão dos fertilizantes, o que nós compramos, a gente comprou por preços, aproveitando oportunidades do mercado, pegando a parte baixa da curva em termos de preços dos fertilizantes. Obviamente, pega o nitrogênio, por exemplo, ele deu uma recuperada nos preços ultimamente, mas a lógica é que não se sustentam esses preços mais altos, especialmente pela queda dos preços das commodities, isso no mercado internacional, não só no Brasil, porque a margem está pressionada aqui no Brasil. Ela está pressionada também nos Estados Unidos, ela está pressionada em todos os países do mundo, e aí joga pressão sobre os fertilizantes. Então, por isso que a gente comprou até agora, oportunisticamente, aproveitando o cenário de mercado e fazendo posição daquilo que estava com preço baixo e uma relação de troca bem favorável. Quando a gente olha a cesta toda dos fertilizantes, no Brasil, ao preço de hoje, ela ainda está 11% acima do preço histórico, em relação ao preço histórico, considerando o preço posto no porto, preço CFR. Então, ele teve, em alguns produtos mais baixos, nitrogênio, super simples, eles voltaram um pouco, e outros não. O potássio, por exemplo, ele veio caindo, chegou a 280 CFR, agora está 290 CFR. Então, tem esses alguns ajustes ainda a acontecerem, especialmente no nitrogênio. A gente acredita fortemente que haverão oportunidades para comprar nitrogênio mais barato ao longo dos próximos meses, à medida que passar agora o plantio americano, passar a demanda do hemisfério norte, que planta agora em abril, maio, né? E aí você acaba, normalmente tem ajuste de preços para baixo após isso. Perfeito, Pavinato. E muito obrigado pela resposta, super claro. Se eu puder só fazer um follow-up na questão de semente, né? O Ivo comentou sobre a queda de preço. A gente tenta conciliar aqui o que é preço, mas como tem venda interna, venda para terceiro, fica um pouco difícil. Não sei se vocês podem abrir esse tipo de informação, mas em ordem de grandeza, assim, quanto que foi a queda de preço de semente ano contra ano para terceiros aqui? Não sei se vocês abrem esse tipo de informação, mas qualquer granularidade seria legal. Pedro, sabe qual é a dificuldade de dar esse número? É porque tu tem uma diferença grande de variedades. Então, assim, tem variedades que são muito mais caras, outras mais baratas, e aí tu tem que olhar o mix de um ano para o outro. Então, de passar um percentual de queda fica mais complexo. Não sei se o Pavinato tem esse número mais global. Fica vago. Fica vago, porque depende muito das variedades. Nós tivemos agora recentemente uma discussão interna sobre o resultado de sementes e tal, e realmente é muito complicado comparar um ano com o outro, porque as variedades mudam, os preços são completamente diferentes. Então, teria que comprar variedade por variedade e, logicamente, tem que fazer um mix, né? Então,
Houve uma redução que seria mais ou menos proporcional à redução dos preços das próprias commodities, né? Tem uma relação, né, de troca entre as duas importantes. Na matéria-prima, né? Da matéria-prima, matéria-prima. Não, excelente, excelente. Super obrigado pelas respostas, pessoal, super claro. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta é do Thiago Duarte, do BTG Pactual. Bom dia, Thiago. Pode abrir teu microfone e escrever a sua pergunta, por favor. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Pavinato, Thiago. Igor, Gelain. Prazer falar com vocês. Bom, eu queria trazer 2 pontos. Primeiro, voltar na questão dessa revisão da expectativa de produtividade da soja desse ano em relação à revisão que vocês já haviam feito ali em dezembro. Mas entender, primeiro, fica razoavelmente claro, Pavinato, pelo que você discorreu, que ela está muito concentrada, né, a redução da expectativa de produtividade, ela está muito concentrada no Mato Grosso, né? Mas o motivo da minha pergunta é que ela ainda assim parece exagerada, né? Estou pegando aqui, por exemplo, a expectativa do IMEA, né? Está falando aí de uma queda no Mato Grosso, ano contra ano, da ordem de 15%, né? Da produtividade, que é o número para a SLC em relação ao projeto, ou mesmo ano contra ano, a gente está falando aí da ordem de 12%, 13%. Então, não sei se você consegue falar para a gente quanto que as fazendas do Mato Grosso vocês estão esperando de quebra em relação ao ano passado ou ao projeto original, mas para tentar fazer esse desmembramento. Então, essa seria a minha primeira pergunta. E aí a segunda pergunta, em relação a esse carrego, né, do estoque do algodão, né, produzido no ano passado, né? Eu não me lembro se foi há bastante tempo atrás, vocês carregarem tanto volume de algodão de um ano para o outro, e sabendo, obviamente, que nesse ano vocês devem ter, né, tanto pela expansão de área como pela própria panorama de produtividade bem positivo, vocês devem ter também bastante volume de algodão produzido. Aí eu queria entender, desse volume carregado de 2023 para 2024, quanto que vocês imaginam conseguir vender em 24 e o quanto vocês imaginam que vai carregar também para os próximos anos. Eu estou mais fazendo referência à capacidade de embarcar um volume tão relevante que veio do ano passado e que deve ser produzido esse ano. Obrigado. Perfeito, Thiago. Thiago, sim, sobre produtividade, o que aconteceu no Mato Grosso? Só para explicar para todo mundo entender o que aconteceu no Mato Grosso. Mato Grosso, nós produtores de algodão, plantamos soja primeiro em setembro, primeira quinzena de outubro. A gente colhe esta soja em janeiro para plantar algodão. E aí a soja que planta na primeira e na segunda quinzena de outubro, colhe em fevereiro para plantar milho. Então, o que aconteceu no Mato Grosso esse ano? Quando que foi a seca? A seca no Mato Grosso, ela iniciou na metade de outubro e ela foi até o Natal, até mais a segunda quinzena de dezembro. A seca e calor. Vocês devem lembrar a onda de calor que teve no centro-norte do país naquele período ali. Então, quais lavouras, quais variedades que foram mais afetadas? A soja precoce. A soja que tinha um ciclo mais curto e que ia ser colhida em janeiro. Então, ela completou o ciclo sem água. Praticamente completou. Ali no Natal, ela estava já em fase de maturação, sem ter recebido chuvas adequadas. Então, a quebra de produtividade do produtor de algodão foi 2 vezes superior à quebra de produtividade do produtor de milho. E por isso que explica, então, a nossa quebra do Mato Grosso foi 1/3 da produtividade de soja nossa do Mato Grosso. E a média do Mato Grosso foi 20%, a quebra média do Mato Grosso. Então, neste ano, o produtor de algodão do Mato Grosso, e aí, se conversar com todos os nossos vizinhos, aconteceu a mesma coisa. Então, a quebra de produtividade de soja do Mato Grosso, ela foi muito mais acentuada para quem planta soja super precoce
com o objetivo de plantar algodão na sequência em relação à média do estado. Tem regiões do Mato Grosso que não plantam algodão, o produtor aguardou, plantou um pouquinho mais tarde. Nós também temos fazendas que a gente plantou um pouquinho mais tarde e que as produtividades foram próximas do projeto, e outras fazendas quebrou 40%, quebrou 50% de produtividade em uma fazenda em função disso que eu expliquei. Então, esse é o racional, que a gente quebrou 13%, 12% da empresa e a quebra ficou concentrada no Mato Grosso. Então, o Mato Grosso quebrou muito mais que isso, né? E por isso que explica e por isso que então a expectativa é que agora o saldo a colher a gente consiga confirmar o que nós estimamos hoje de produtividade. Então esse é o resumo. Sobre o carrego do algodão, então o segundo semestre do ano passado, eu estava olhando os números, o Brasil no ano passado aumentou as exportações do agro de 180 para 220 milhões de toneladas, incluindo todos os produtos. E aí, no caso, tem um produto que compete forte com o algodão, que é o açúcar, que vai em container. Então, a disputa por navios, que foi a principal razão, não foi levar o algodão da fazenda para o porto, o algodão estava vendido e foi levar do porto para o destino final, foi a principal razão que gerou esse atraso nas entregas do algodão de 2023. Atraso em relação ao que nós tínhamos estimado que seria entregue, né? Então, acabou entregando ali 40 toneladas a menos, 40 mil toneladas a menos do que nós tínhamos estimado a entregar. É normal. Hoje o Brasil ele virou um produtor de algodão que entrega, vende e exporta para o mercado internacional durante os 12 meses do ano. Então, a nossa produção, nós temos que dividir ela em 12 meses do ano que a gente vai expedir nossa produção. Nesse caso de 2023, o segundo semestre de 2023, ficou aquém do que seria o adequado às exportações do segundo semestre. O que vai acontecer agora, então? Esse saldo que ficou do ano passado está saindo agora, e saindo forte. E a expectativa nossa é chegar na safra nova. A safra nova ela vai ficar disponível em agosto. A gente começa a beneficiar em julho, e aí até beneficia, classifica e tal, vai estar disponível para exportação em agosto. Então, até julho, a nossa intenção é expedir todo esse volume de algodão que ficou remanescente do ano passado. E, obviamente, estamos com um plano de ação para buscar um volume a ser exportado no segundo semestre da safra nova maior do que o ano passado, e a gente normalizar esse fluxo e manter as nossas exportações ali 12avos por mês ao longo dos 12 meses do ano. Essa é a perspectiva e a tendência em termos do carrying do algodão. Tá, perfeito, tá super claro as duas colocações, Pavinato, mas a tua expectativa é que dê para normalizar esse ano, ou você acredita num cenário... O volume de produção brasileira de commodities que serão exportados neste ano será, infelizmente, bem menor do que o ano passado. Por quê? Nós estamos tendo uma redução de produção de soja, estamos tendo uma redução de produção de milho bem expressiva, estamos tendo os demais produtos, depende agora do clima, como é que vai fechar a questão do açúcar, quanto que vai ser a exportação, mas são os dois grandes volumes, é soja e milho. Tanto que os fretes domésticos, eles já hoje, eles estão com preços menores do que há um ano atrás. Ou seja, a demanda por transporte está bem menor. No caso específico do algodão, todos os embarcadores estão sendo tomadas uma série de ações para aumentar a capacidade de expedição no porto. Então, o fluxo de navios é que vai ser determinante. E aí, dentro de uma lógica que a indústria têxtil na China, por exemplo, ela voltou para um patamar histórico de ocupação. A demanda por têxteis na Europa e Estados Unidos sempre continuou firme, na verdade, nunca reduziu. E o mercado estava com a expectativa que fosse reduzir, mas não reduziu. Por isso que agora a demanda voltou forte por algodão, porque a cadeia estava desabastecida e gerou esse repique nos preços, especialmente no preço spot, né? Então, a expectativa é que esse fluxo de navios... Obviamente, teve a guerra no meio do caminho,
a guerra lá de Israel, a faixa de Gaza. Então, tudo isso acabou atrapalhando o fluxo de navios. Então, esse fluxo de navios poderá ser uma variável que pode atrapalhar, mas dentro de uma condição normal de fluxo de navios, então a expectativa nossa é que a gente consiga voltar ao normal e conseguir expedir aquela história, 12avos por mês da nossa produção. Muito claro, obrigado. Obrigado, Thiago. Essa próxima pergunta é do Matheus Enfel, do UBS. Bom dia, Matheus. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir sua pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelaim, obrigado por pegar as perguntas. A minha primeira pergunta é pensar um pouquinho, talvez, esse balanço de alocação de capital com potencial de crescimento, uma volta de crescimento em 24, 25. A companhia foi bastante ativa nos buybacks durante 2023, mas para 2024 a gente talvez veja um foco maior em investimentos, em se preparar para essa safra de voltar a crescer. Talvez um retorno direto ao acionista um pouquinho menor. E daí a minha segunda pergunta é pensar em como vocês estão pensando no crescimento, e eu entendo que depende das oportunidades que vão aparecer nesses próximos meses e o que vai conseguir ser negociado, mas se o crescimento continua focado em área arredada, e se a gente puder também ter uma visão da geografia desse crescimento, a companhia ficou bastante focada, bastante concentrada no Mato Grosso nos últimos anos, que talvez é onde a gente vai ver mais oportunidades esse ano, dado que foi o estado que mais sofreu. Se o foco tem sido em aumentar a diversificação geográfica, ou se talvez a gente veja uma continuidade na concentração no Mato Grosso. Pensando em 24, 25, Pavinato, você comentou uma margem do algodão que talvez seja o que esteja mais atrativo agora. Você tem espaço para o algodão aumentar mais a participação dentro da lavoura da companhia para 24, 25 também. É isso, obrigado. Matheus, assim, o crescimento nosso, nós estamos no Cerrado brasileiro. Historicamente, o Cerrado brasileiro é uma das regiões mais estáveis de climas do mundo. Em termos de, ao longo dos anos, a gente tem esses dados e essa estatística. Obviamente, o clima no mundo tem sido cada vez mais volátil. Então, a ampliação de regiões cada vez mais faz sentido. Ampliação de regiões, dentro dessa lógica de mitigação de riscos climáticos. Então, talvez a nossa motivação para expandir para outras regiões esteja maior hoje do que era 5 anos atrás. Dentro do Cerrado brasileiro, todas as regiões são boas e os dados históricos têm mostrado isso. Então, ao expandir mais no Mato Grosso, ou mais na Bahia, ou mais no Maranhão, ou mais no Mato Grosso do Sul, aí depende basicamente das oportunidades. Então, a gente não tem restrição nenhuma. O Mato Grosso, este ano, deu uma seca na soja. Mas, historicamente, o Mato Grosso é o estado mais estável de clima que nós temos, né? Então, não temos restrição nenhuma em crescer e expandir no Mato Grosso, né? E mesmo assim, a gente perdeu na soja, nós estamos com uma lavoura de algodão no campo hoje fantástica, então talvez uma parte dessa perda que teve na soja vai ser compensada com uma alta produtividade do algodão, né? Então, essa vantagem de ter 2 safras full, que nem existe no Mato Grosso, é uma vantagem muito importante que tem que ser considerada quando tu monta um business plan, né? Então, esse é o cenário de... Agora, aquilo que eu comentei, novas regiões, elas começam a fazer também cada vez mais sentido na medida que a volatilidade climática está cada vez mais intensa, né? Obviamente, o buyback foram programas que geraram valor para o acionista, né? E obviamente, então, tendo mais oportunidade de crescimento, a lógica é você direcionar os recursos aonde vai gerar maior retorno no médio prazo para o acionista, né? Então, a gente vai administrando essa questão da alocação de capital, né? O algodão, a gente vai plantar o máximo possível,
obviamente com a estrutura que nós temos. Quando você arrenda uma fazenda, depende da fazenda que você arrenda, nem sempre ela já está preparada para o algodão. Então isso vai ser analisado, obviamente, para decidir se expande algodão em novas fazendas ou se expande o máximo possível nas fazendas atuais. Nós estamos investindo em irrigação, por exemplo, numa fazenda da Bahia, um projeto grande. Esse ano vamos colocar ali 3.135 hectares de pivôs, e é um projeto que automaticamente ele já entra o algodão, que é onde hoje você planta soja, e vai ser possível de plantar soja e algodão na mesma terra, né? Fazendo esse investimento em irrigação, né? Então, esse portfólio de culturas em cada fazenda, obviamente agora que nós estamos concluindo o planejamento agrícola já da safra nova, a gente vai aprofundar a margem de contribuição que cada cultura gera em cada fazenda, e aí vai decidir quanto que vai ser o tamanho da área de cada cultura. Perfeito, obrigado. Obrigado, Matheus. Próxima pergunta é da Laura Irata, do Santander. Bom dia, Laura. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a pergunta. A Laura está tendo dificuldade técnica para entrar. Eu vou passar a próxima pergunta e a gente vai ajustar isso para ti, tá, Laura? Em seguida, a gente te abre o microfone de novo. Então, seguindo aqui, a próxima pergunta é da Júlia Riso, do Morgan Stanley. Bom dia, Júlia. Por favor, abre teu microfone e câmera e segue com a sua pergunta. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estão me escutando? Positivo, Júlia. Bom dia. Legal. Eu vou fazer um follow-up aqui na pergunta que muitos dos meus colegas já fizeram, que eu acho que para mim não ficou tão claro, é em relação à perspectiva da 24 e 25, dessa safra que a gente vai plantar agora em setembro, da relação de custos, vocês já estão praticamente todos fechados, tirando a parte de defensivos, versus o preço da commodity, o barter. Talvez um pouco dessa relação. Eu entendi que você me falou que os preços dos fertilizantes estão 11% acima do histórico. Mas isso acaba me dizendo pouco em relação ao que você já fechou de preço. Assim, a gente pode esperar uma relação de troca melhor do que a que vocês estão agora, uma relação de troca pior ainda, mas com perspectiva de melhora. E aí um pouco também se já tem algum tipo de hedge ou preços locados para essa safra 24/25 que vem, né? Dado que você já tem uma grande parte dos fertilizantes já comprados. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Sobre o hedge, especificamente, a gente não tem hedge ainda travado para o ano que vem. Tá? Nós estamos começando esse processo agora, já temos mandatos definidos, mas não fechamos nada. Tá? E sobre o custeio, efetivamente, foi o que o Pavinato comentou. A gente já fez algumas aquisições, porque os preços estavam abaixo, diria assim, de hoje até, né? Mas no momento apresentavam excelentes relação com o histórico do custo, né? Mas é um custeio que ainda está em formação, né? Ou seja, nós temos que definir também qual é o mix que nós vamos usar, né? Ou seja, a gente está aumentando mais a área de algodão, porque claramente o algodão tem uma margem superior às demais culturas, então nós vamos certamente ir no máximo de algodão possível, né? E, logicamente, isso vai impactar bastante. Se os preços ficarem muito baixos, é natural que haja uma redução no pacote tecnológico, né? Fertilizantes, insumos e defensivos que tu vai usar, até para tornar, por exemplo, a cultura do milho viável, né? Hoje ela só tem margem de contribuição, então tem toda uma pressão em cima disso. Esse é um item que nós vamos trabalhar nos próximos 4, 5 meses, certamente, né, para poder ajustar e apresentar um resultado para 25
coerente com nossos resultados históricos, né? Esse é o nosso grande objetivo hoje. Então, o pessoal do planejamento agrícola já trabalhou nisso, né? Agora nós vamos fazer uma análise junto com os valores dos pacotes tecnológicos e, certamente, nós vamos trabalhando nisso nos próximos meses para ajustar e achar o pacote ideal vis-à-vis os preços que o mercado está praticando. Mas é difícil para te estabelecer hoje, assim... Mas a relação preço de pacote comprado, fertilizante, sobre o preço médio das commodities, ele está maior? A soja está com um preço adequado vis-à-vis o histórico, a relação de troca está adequada, o algodão também. O milho que está muito defasado, né? Olhando o nosso histórico, o milho está defasado. Então, é preciso provavelmente pacote de milho, a gente vai ter que dar uma trabalhada nele, talvez reduzir alguma coisa, usar sementes com menor potencial. Aí tem uma série de coisas que são mensuradas, né? E analisadas pelo nosso time de planejamento agrícola para tentar atingir o resultado, né? Mas a relação de troca, hoje, fertilizante, que estava lá atrás, com os preços das commodities, então, né? Isso nos parece que da soja e do algodão estão bem alinhados, assim, com a história. Ou seja, podemos voltar a nossas margens históricas, ou seja, que não seria nenhuma surpresa. Tá, que é um pouco acima do 24, né? Do 23, 24, que é essa que a gente está. Porque agora a gente está no histórico um pouco abaixo do histórico e a gente poderia normalizar para o próximo. 23 foi próximo do histórico, né? O lucro líquido em torno de margem líquida de 13%, o EBITDA de 37%, está bem em linha com a nossa expectativa histórica, assim. Então, ou seja, o ano que vem a gente pode repetir repetir o histórico já seria bem positivo. Tá. E aí, a outra pergunta que eu tenho é um pouco do carrego do algodão, são 226 mil toneladas, é bastante. Eu posso usar o lucro bruto por quilo no último quarto, que foi 4,5, a gente teria como se fosse garantido um resultado de 1 bi de algodão da safra 22, 23, agora já no ano fiscal 24? É isso a conta certa? A tua conta está certa, tá? Porque nós vamos carregar todo esse algodão que passou de 23 para 24, vai ser todo carregado agora. Eu só não posso te garantir que o custo vai ser esse mesmo que nós estamos falando. Por quê? Porque depende muito da fazenda que está entregando e na questão de preços depende também muito da qualidade do algodão, tá? Eu acho que vai ser um pouco inferior a 4,5 que tu calculasse de quilos de quilos, tá? Ou 4,5 reais por tonelada, R$ 1.000 por tonelada, tá? Porque tem uma questão de qualidade do algodão. Esse último trimestre do ano, a gente certamente embarcou boa parte do algodão com ótima qualidade, tá? E as vendas diretas. Então, pode ter uma pequena redução nisso. Mas vai ficar muito ao redor disso, tá? Entre 4 e 4,5 R$ 1.000 por tonelada seria bem adequado, tá? Não seria nenhuma surpresa, seria a nossa expectativa. Mas não dá para ficar sempre em 4,5, que dezembro, invariavelmente, é o período que a gente embarca o melhor algodão e geralmente com a venda direta, tá? Entendi, legal. Obrigada por me explicar isso, eu não sabia. E por último, aqui um pouco da perspectiva de vocês para os Estados Unidos, nesse planting season que está para começar. Um pouco do que vocês acham que vai acontecer em termos de área, milho e soja, dadas as condições de preço que a gente tem no mercado. Eu adoraria ouvir a opinião de vocês. Júlia, a relação de preços soja e milho nos Estados Unidos, o produtor americano ele tem o seguro agrícola lá nos Estados Unidos que funciona bem, seguro de receita. E qual que é o primeiro marco que eles têm? Quais são os preços da soja e do algodão para a safra futura de outubro americana que foram praticados no mês de fevereiro? E aí esse histórico deste fevereiro agora, ele ficou uma relação entre preço de soja versus preço de algodão de 2,6. Quando a relação entre preço de soja e algodão é maior que 2,4, ele estimula o produtor a plantar mais soja. Quando é menor, estimula a plantar mais milho. Então, por isso que a primeira versão dos dados do USDA já mostra uma perspectiva de um aumento na área de soja, daí a estimativa de 3 milhões de acres, e redução da área de milho. Ao mesmo tempo, nesse cenário de preços mais baixos,
talvez acaba tendo redução de área total, como já aconteceu no passado. Os Estados Unidos hoje eles estão plantando a sua área máxima de potencial de plantio. E não é surpresa para nós se numa condição de margens mais apertadas, como estão as margens para o produtor americano, que ele está com um custo mais alto, ele ter alguma redução de área plantada ou substituição por outra cultura e não manter toda essa área de soja e milho. Mas hoje o cenário é que ele vai plantar mais soja e menos milho. Por isso que porque o preço do milho tinha caído antes, o preço da soja caiu agora. Agora, quando a gente olha o preço futuro já, para o ano que vem, agora, nesse mês, já ajustou praticamente em 2,4. Então, tem um preço futuro de milho de 4,7, 4,8 dólar por bushel e um preço de soja de 11,5. Aí acaba dando já 2,4. Então, a lógica do mercado é que, à medida que passa o tempo, essa relação se ajuste. E aí vai... Mas hoje, tudo indica que vai ter mais soja no campo. E essa mais soja no campo já veio para os preços, né? Essa é a razão que os preços já caíram, então estão pressionados. Muito obrigada. De nada, Juliana. Obrigado, Juliana. Essa pergunta, então, voltamos para a Laura Irata, do Santander. Oi, Laura, por favor, abre teu microfone e câmera e pode seguir com a pergunta. Oi, pessoal, me escutam? Agora sim. Bom dia, Laura. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegarem minha pergunta novamente. Desculpa pelas intercorrências. Eu queria explorar um pouco mais em relação ao planejamento de safra, pensando em 2024 e 2025, principalmente em relação a mix de culturas. E aí, se eu puder fazer um follow-up, né, em relação à questão, né, dos custos de frete, eu queria entender um pouco melhor qual que é a visão, né, de vocês em relação a um potencial desabastecimento de containers. Não sei se vocês já têm isso mapeado, mas eu queria entender melhor qual que é a perspectiva de vocês em relação a esse risco. E, bom, do meu lado é isso. Obrigada. Sobre os containers e as exportações de algodão, Laura, é aquilo que eu comentei. A gente não consegue ter um controle maior, né? E aí depende desse fluxo de navios, depende das importações que o Brasil tem e acaba então e da competição com outros produtos acaba tendo uma maior disponibilidade. O que aconteceu nesse último ano não foi até inclusive a disponibilidade de containers, foi o fluxo de navios. Teve muito atraso de navios. Os navios atrasaram. O navio era para passar essa semana, passou daqui a 2 semanas. E aí ia sempre pedalando do mês para o mês seguinte, né? Então isso que aconteceu, né? E essa conexão com as guerras tem tudo a ver, né? Quer dizer, o fluxo de navios internacional e as guerras e os desvios que eles tiveram que fazer, aí acabam, um navio que tem que fazer um desvio, ele gasta tempo, se gasta tempo ele não está disponível. Então, uma viagem que era para durar 30 dias, dura 40, que era para durar 20, dura 30. E aí acaba tendo menos navios disponíveis, né? Então, em resumo é isso, né? Não tenho nada mais a adicionar. Não sei se tem alguma observação a mais para adicionar nesse tópico. Não, também não tem nada assim. Acho que... E sobre o planejamento agrícola, né, para aquela coisa, a gente já tem garantido perto de 680 mil hectares, agora, né, 677, 680 mil hectares. Agora o pessoal do planejamento está trabalhando nisso, e como nós fizemos no ano passado, onde aumentamos a área de algodão em função da visualização que a margem de algodão estava melhor, principalmente o milho, né? Esse ano, logicamente, nós vamos fazer a mesma análise, né? Ou seja, logicamente respeitando a rotação de culturas, mas pode ter algum ajuste de mix para tentar extrair o máximo, né, de margens e de retorno para o investidor. Mas ainda é cedo para falar sobre isso, porque sem o pessoal do planejamento agrícola foi a campo, então tem algumas fases aqui para ser discutidas, muitas vezes requerem investimentos, então tudo isso tem que ser devidamente discutido, planilhado, e aí a gente vai alinhando isso até metade do ano, pelo menos.
Bom, perfeito. Muito obrigada, pessoal. Temos mais uma pergunta aqui da Clarice Pinheiro, jornalista aqui da Bloomberg. Vou ler aqui a pergunta para vocês. Olá, aqui é Clarice Couto da Bloomberg. Sei que o espaço de perguntas está nesse momento. Gostaria de pedir possível um follow-up sobre por que o Laninha tende a contribuir para o Cerrado brasileiro e, consequentemente, para a empresa. Bom dia, Clarice. Anos de Laninha, o padrão histórico é falta chuva no sul do Brasil e na Argentina, e com isso quebra a safra destas duas regiões, e com isso o preço sobe. Então essa é a variável positiva que aconteceu historicamente, aconteceu em 2021, 2022, aconteceu isso, né? Por outro lado, no centro-norte do Brasil, e aí especificamente no Nordeste, normalmente chove bem. Mato Grosso, o efeito do Laninha e El Niño normalmente não eram tão intensos. Nesse ano agora, o El Niño provocou uma seca no Mato Grosso. Mas Laninha, a tendência seria chuva normal no Mato Grosso, chuva normal na Bahia, no Maranhão. Por isso que a Laninha ela é boa para a excelência agrícola, porque nós vamos ter uma safra cheia, uma safra normal, e além disso, tem essa perspectiva de alguma recuperação nos preços. Esse é o resumo do efeito do clima aí sobre a produção da empresa, sobre a produção do mercado e os seus efeitos sobre os preços. Obrigado, Pavinato. Não havendo mais perguntas, a videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2023 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes. Tenham um bom dia.